Oi, pessoal, tudo bom? Faz um tempinho que eu não venho, né? Hoje eu vou explicar para vocês como eu faço o rostinho da boneca, tá? De uma forma bem fácil, simples e que todo mundo possa fazer. Eu vou usar quatro cores diferentes: o amarelo pele, o areia, o castanho claro e o rosa chá. Então, eu vou começar... Bom, na verdade, eu vou começar hidratando meu pincel. Eu uso um pincel maior, eu vou usar aqui o Cássia número 10 da série 715, que é um pincel de cerdas duras, tá? Eu uso esse maior de cerdas duras para fazer o fundo, porque com a cerda dura eu consigo espalhar bem a tinta, sem precisar colocar excesso de tinta, que vocês sabem que a minha técnica é o raspadinho, né? Então, o raspadinho usa pouca tinta. Então, a gente coloca pouca tinta no pincel e espalha bem. Eu costumo sempre espalhar em movimentos circulares, porque dessa forma a tinta se espalha bem, entra bem na trama do tecido, olha, e evita excessos. E ela, ó, consegue espalhar bem, evitando excesso de tinta. Opa, se entrar um pouquinho ali dentro do risco, não tem problema, a gente vai acertar, tá? Olha, de maneira simples, nós vamos fazer todo o fundo com o amarelo pele. Tenho certeza que qualquer uma de vocês consegue fazer uma bonequinha desse jeito, tá? Vamos fazer todo o fundinho. Tô mostrando assim, vou mostrar assim na íntegra, pra não ficar nenhuma dúvida, né? Mas qualquer coisa, gente, se ficar alguma dúvida, vocês podem, por favor, falar aí nos comentários, tá? Que eu tenho prazer em responder. Sem problema algum. Bom, fizemos todo o fundinho aqui com o amarelo pele. Eu vou fazer com o amarelo pele, porque como o cabelinho dela é pretinho, eu vou fazer uma menina morena, uma bonequinha morena. Agora, eu venho para a sombra. Ainda com esse pincel grande e pouca tinta, olha, pouquinha tinta, eu vou vir fazendo a sombra aqui na testa, porque o cabelo está caindo sobre o rosto, então ele vai fazer uma sombra no rosto. Então, eu venho bem encostadinho no cabelo e jogo aqui uma sombrinha, ó. Veja que é pouca coisa, tá? Quando é uma sombra, é bem pouquinho e assim, esfumando, ó. Deixando bem esfumaçadinho, pra ele integrar com a outra cor. O rostinho está em cima do pescoço aqui, ó. Então, eu vou vir aqui no pescoço, tiro o excesso de tinta e vou sombrear. Aí, quando nós fizemos aqui o cabelinho, nós pusemos a luz do lado direito, né, e a sombra do lado esquerdo. Então, eu vou continuar com a sombra para o mesmo lado. Então, este lado tem luz e o lado esquerdo tem sombra. Então, eu vou puxar essa sombra aqui para o lado esquerdo, ó. Aqui tem um pouquinho só, que é a sombra do rosto em cima do pescoço. Aí... eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, vou marcar melhor aqui, ó, onde é o narizinho dela, aqui, ó. Vou marcar com o lápis. Aqui é o nariz dela. Então, eu vou ter o quê? Esta marca assim arredondada, ó, de sombra. Eu venho com pouquinha tinta e vou marcar, ó. Aqui seria a pálpebra, né?
Então, eu venho da pálpebra em direção ao nariz, ó. Até onde tem essa marquinha o cantinho do nariz aqui, ó. E aqui a mesma coisa, só que aqui é pouquinho, ó, porque ela tá de lado, né? Tiro o excesso da tinta lá no paninho de limpeza e vou sombrear aqui, ó. Então, eu sombreio essa parte. Tudo que está embaixo tem sombra, né? Só que lembrando que no caso da bonequinha ou de um rostinho aqui, nós não vamos fazer sombra na parte de baixo do olho, senão ela vai ficar com olheira e daí ela vai ficar meio feia, né? Olha, embaixo da boca aqui tem uma sombrinha, que é uma dobrinha da boca, assim, que forma onde vai formar o queixo. Então, eu vou dar um sombreado aqui também pouquinho. Vou trocar de pincel e vou pegar um pincelzinho menor. Agora, eu troquei pelo Cássia 421, número 4, tá? Que ele é bem menorzinho, ó. Então, eu vou usar esse agora para fazer as sombras aqui nessas partes miúdas. Como aqui, ó, no cantinho da boca, né? Tem o narizinho aqui, então, ele tem uma marquinha aqui, ó. Puxando para um lado e puxando para o outro. Ficou um pouco escura? Não tem problema, que nós vamos iluminar isso aqui, aí ele já não vai ficar tão marcado. A parte de baixo do nariz, ó, também vai ter sombra. Este lado aqui, a curvinha e a parte de baixo. Eu vou dar um sombreado no cantinho da boca aqui, ó, aqui e aqui, ó, só no cantinho. Onde forma aquele, tipo um buraquinho, assim, que fica no cantinho da boca, né? Bem pouquinho. Isto. Agora, eu vou marcar, olha, tem a linha do lápis aqui. Eu vou vir um pouquinho mais pra baixo da linha do lápis e vou fazer uma marquinha de sombra também. Os dois olhos. Bem pouquinho, tá? É uma marquinha de nada, ó. Mas ele faz uma diferença. Agora, aqui, também acima da risca do lápis. Bem pouquinho. Por quê? Que agora eu vou vir com areia e vou iluminar. Olha, com areia, tiro o excesso. Esse pedacinho que ficou entre essa marca escura e o olho, eu vou iluminar aqui. Ó, vou fazer isso. Entre o branco do olho, né? E que nós não fizemos ainda o branquinho do olho. Estamos só na pele. Então, eu vou dar uma clareadinha aqui nesses cantinhos. Vou clarear aqui, ó, o meinho do nariz. Vou fazer tipo uma bolinha aqui, bem na pontinha. Este cantinho do nariz aqui, que é a parte de cima, porque a parte de baixo tem a sombra, né? Então, aqui tem uma luzinha, ó. Só no cantinho. E aqui no meio, que é a ponta do nariz. Vamos deixar ela com uma pontinha de nariz assim, meio redondinha. Pronto. Opa. Aí, eu pego lá aquele meu pincel maior, com um pouco de areia, e vou iluminar aqui, ó, o meio da testa na direção do nariz, que é a parte que está batendo luz. Lembrando que isso é uma bonequinha, tá, gente? Não é um rosto de verdade. Mas a gente tá seguindo a linha aproximada do rosto, tá? Ó, iluminei o centro da testa e o caminho do nariz aqui. Agora, eu venho aqui pra baixo do olho um pouquinho. Vou dar uma iluminadinha aqui também,
ó. Essa partezinha aqui perto do nariz e esse cantinho do olho. Aqui também, ó, que tá clarinho, né? Tá batendo luz. O cantinho aqui, ó, o queixo embaixo daquela marquinha escura e em cima da dobrinha aqui entre o queixo e o pescoço, né? É só no queixo que vai clarear, ó. Daqui pra cá, isto. Agora, eu volto aqui com o pincelzinho menor e vou clarear aqui, ó, essa lateral da boca. A voltinha, né? A voltinha da boca toda. Eu vou deixar clarinho. Um pouquinho aqui, ó, onde nós fizemos aquela marquinha da sombra. Bem pouquinho, um pouquinho pra cada lado. Deixa eu lavar, que esse aqui eu não gosto que fique sujo, não. Agora, eu venho no rosa chá, vou pegar a tinta, pouquinha, vou tirar o excesso no pano de limpeza e vou vir aqui onde é a bochecha dela, olha, aqui e aqui, tá vendo? Tiro todo o excesso lá e vou girar, fazendo assim uma bochechinha de um rostinho bem saudável, ó. Bem um rosinha clarinho, mas que apareça, porém não fique exagerado, né? Tirar lá, vou vir bem aqui no cantinho, ó. Sem exagero, é um blush. Vamos passar aqui um blush. Aí, eu posso usar um pouquinho desse rosa, bem pouquinho aqui no meio da testinha dela. Só. E um pouquinho aqui no pescoço, bem pouquinho. Então, basicamente, o rostinho... Opa, esqueci uma coisa. Onde vai ter a sobrancelha dela, eu vou fazer aqui, ó, iluminando a parte de cima da sobrancelha, tá? Então, se a sobrancelha tá aqui, ó, vou riscar com lápis pra vocês enxergarem. Se a sobrancelha dela tá aqui, eu vou clarear em cima, ó, parte de cima. Que é onde vai encontrar aqui com a claridade do meio da testa. Só um pouquinho, ó, nada de exageros. Posso iluminar um pouquinho aqui dentro, ó, embaixo da sobrancelha, mas aqui no meio, não lá encostado. E um pouquinho aqui. Pra depois a gente fazer a sobrancelha. Basicamente, a pele está pronta.